Forças Armadas Revolucionárias do Povo, em frente, marche! Bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia, minha gente. Bom dia, minha gente, obrigado. Agora que chama boa só bota vi. A hoje queria que não tenha, compromisso com a cabeça, não tenha compromisso com o povo, né? Quando vem tem outro, que é que não passa na terra. Presidente de luta contra gajofos. Porque a os fera cudim. Você é melhor que fera cudim, vou conseguir. Está super animado. Porque a razão de tudo é que vim papel à toa. E vim ter boa informação. E primeiro coisa que não estou tendo. A os queria que não estou tendo compromisso com a cabeça, não tenho compromisso com o povo. Quando vim tem outro. Que é que não passa na terra. Não vim gosto. Antes de que ela não é por não música de costume, mas não tem coisas que eu. Mas antes de impor música, como bom filho de Neo, está despedir que música para quem quer servir pátria um dia. Me se papel um bocadinho, de um colegas que disseram de futebol, que é Aníbal Canas, gosta de mandar banha mantenha de choro para tudo família, sobretudo para um cigarande de zona. Que Armando Sanha, Cabatala, e Passimingher China, pronto, que não tem conhecimento, na papel que não tem conhecimento, para falar eles tudo se família em geral de como, pronto, Barcelos de riso, Barcelos tudo riso, nós está junto no momento de dor, porque Aníbal Cana é alguém que representa a seleção de Guiné, não teve a oportunidade de jogar aquele, para falar para que paz, para Deus conceder um lugar na sereno. É para as famílias no momento de dor, para Deus deles um alívio. Olha, para aquela na mandanha mantenha de choro para tudo família, para tudo gente de Banculém, porque se vê esse momento de dor na Banculém, e se bairro que faz tudo para ele, e também para a seleção de Guiné-Bissau e para Mansaba, que se equipa que foi campeão, salvo erro. E para tudo gente mesmo, em momentos de dor, se colegas, se amigos próximos, se tudo gente. Vamos falar com amanhã mantenha tudo não vai para tudo gente. Ok. Bom, suma não faz já. A os não tem coisas que eu. Ela que não fala bons filhos, que morre, e caso da Aníbal. Independentemente dessa, não há bem por não música de início, porque a os não tem coisas que eu. Vou perder em Juvinha, minha cabaz de sorte. Que é que tem Deus. A não tem coisas para vir papia. Não tem coisas, não tem visita, sobretudo dito visita do presidente francês Emmanuel Macron a Guiné-Bissau. Não há vindo desvenda boss. Não tem casos depois de casas que nem retirou oficiais de forças armadas, que gente de alto patente de força armada. Não há juntar tudo com aviões grandes que ria Guiné-Bissau, é a Air Force. Não há vindo papel de um circular que sai no Ministério do Negócio Estrangeiro, porque no Ministério do Negócio Estrangeiro, nós assumimos na jardim, na criação. Ora, quando há jogar bola, eu tenho que contar uma madrasta que tenho, ou um carcar de educação que tenho na criação. Como eu gosto, qualquer membro do governo que não viaja, eu tenho que dar ainda satisfação, eu tenho que pedir licença para ver a questão do único chefe, que vai quem está no negócio estrangeiro e teuda de manteuda. Não tem tempo. Não há papel sobre de alerta para o Ministério do Comércio, para que a gadofadia que não faz na Guiné-Bissau, acerca de um dito como a comerciante senegalense que está na gente arroz podre para criar gente doença, mas diz que não tem cancro, que não rumo ali. Depois, não fala fera com o depois de que lá, não vim tocar um bocadinho do Ministério Público, acerca de gente que falaram como é suspeito para ver de que eu faria de choque nome de gente para tomar dinheiro que não junta tudo para pagar certo, gente paga certo cabeça. É também tem nomes de funcionários fantasma, bota fala fantasma, que a categoria existe, falso. Depois, quando eu saí de lá, não há bem para o Ministério da Agricultura, para ver de que eu faria que eu faço lá, bens que do Ministério, está tomado para proveito pessoal. Não há bem para pena aqui.
na bim papel caso da Bel da Silva, que foi para ministro lá, que furta caro. Na camba para Marciano Silva Barbeiro. Li quem que de para barra benta, li para chamar nome, li Guiné-Bissau. Li ginta confunde, cabutoca porque não tá joveu, e nha tio, não, caten de rentele. Li que está li Guiné-Bissau, ora que ginta põe na cabeça, não entende outro. Li Guiné-Bissau está em primeiro lugar, hein? Guiné-Bissau custa ali, a mim canam compacto com nenhum gajofo, com nenhum gajofadia. Esse panisha gente bem claro, que nunca me para bloquear só. Agora se a gente fiança não como está tocando palmo, minha base família corre a cabelo, na trança de mim. Esse panisha gente bem claro. Na conta tudo matrícula de carro, não tem esse boss caro, para gente punta. Se mentira, se feliciano que tá mentindo, não fala não tá fazendo trabalho do fundo. É como não tá bem bias por semana. Ora quem sai daquilo, não fala em fera com dinheiro, ora quem sai daquilo não vai caso a seco, nha causa de trabalho. Caso de seco. Como não ouve como eu vou falar como é acabar que ar seco, extinguir ar seco, na kuma. É pouco na os, botando trabalho comigo. Não havia conta segredo de outro turno, nem andava na praça de Bissau com chinelo. Bom nomeado como secretário de Estado, não dava ainda tempo. Andidi, né? Buna monteba curro mais grande para fazer gajofadia. Então, não visto um calça. É problema de ar seco. Não visto um calça. Se você desiste de usar ar seco, um cana sai por trás. Ar seco, quando é assim, que elas de família, que elas têm um contrato. Ah, bona fazer gajofadia para tirar gente, para baixo e gente na desemprego, para a família sofrer. Não tem problema de ar seco, tio. É boa equipa de ar seco que vou arranjar outro lá, como a Roberto Meccia, acaba de ter nome bonito, toco de italiano, Roberto Mancini, Roberto Meccia, Roberto Mbesba, Anden, Bancasi Agostinho Silva K, é nomes bonitos que tem só na gajofadia, na bem desmantelar a gajofadia que botar no FEP. Depois de que lá, Pambim fica, na bem fazer uma chamada de atenção à minha irmã, Piquimbai. Pabia que não toca nome de Piquimbai. Pabia de sute que é suta malang. Na papel de malang mane. Hermonsinho de Ansumani mane, antigo ministro do comércio e foi jogador de bola. Para quem que lembra da história, nós que concebemos um bocadinho. Antigo ministro do comércio, Ansumani mane. Foi ministro do comércio. É malang, empresário, e Hermonsinho. É espancamento que dá a dias. Mas não se vê pabia de que recado que manda. Pabia de restaurante de Piquimbai. Quem quer na monte Piquimbai. É na monte gente, porque lá é tem X9 lá. Lá, que tá leva recado palácio. Não vem mandar o recado para que garagem. X9 tá lá. Não tem já nome de 12 gente lá. Médico de Piquimbai tem outro semana, não vem com nome. Li para chamar nome, li que tem gingue. Não fala que gingue na darma. Não cata café de ninguém. Não repetir. Não cata café de ninguém. Tudo que gingue na darma. Guiné-Bissau está em primeiro lugar. Quem que camistou de crítica para porta direito. Tudo que gingue na darma. Minha gente, não põe música para não recuperar um outro. Não tem house. Lê, só se furta corpo. Se furta corpo, outra gente não tem. Não casta ali nem na brincadeira. Que é que está passando na Guiné, está tirando sono às vezes, pá. Alguém está decidindo como que é que não junta tudo e está vindo mal como para ser proveito. O mais era não filho de Guiné. A não se impare. Vou pensar como a gente na dissabos. Não cana tica dissabos ali. Lê não vai com outro. Arma que bota, né? Não, não tem arma. Mas que Deus dá. Não pila outro. Lê, tô com só de não resta. Não vai, não põe não música. Doce. Bobogo, Conte, minha irmã, que Deus pati. Ndenha gente da América, acha boca de goiaba, binta, boca de morango, doia de má tempo, boca de sareia. Nica de Oliveira, de Dibu Jabate. Astu Kante. Danya mame mantenya bu mame. Maimuna Seidi. Sisi. Sinira Costa 112.
Gino da Silva, Nyarmon de Santa Luzia, Olívio Barreto, comandante. Nde Joel, coordenador de torres de controle. Joel da Mata, vive equipa bom. Deus obrigado. Elemento na partitura dia na equipa bom. Pauleta Mendes, Sebastião Lang, minha primo. Elsa Freira, minha pecador. Jureinia. Nelo Kasama, minha fiança. Lina Barreto, Paris, minha pecadores. Fátima Balé. Fátima Vieira, Estados Unidos. Matilde Cabral. Mami Sedi. Fatou Gabi. Aissa Tuture, Carlos Mascarenha, minha irmã grande. Doia de má tempo, chamam Aisha Boca de Goiaba, o chamam Binta, o chamam Nica, bem mate. Aminata Sambu, chamam Nancy Sambu, Conceição da Mata. Rei de Bumba Grande, Sana. Epigi de Mel. Nene Caio. Pauleta Mendes. Chumidina na Cabo Verde, preta ficha de DSP, mantenha, minha pecador remi, tempo na Corzão. Alananda Silva. Odete Lopes Moreno. Joel Mamane. Pedro Jassi Mamadi Terreno. Carlos Emílio Costa. Neca Seidinho Mademi. Nenejo Moreno. Alinha Chapéu Chigaya. Graças a Deus. Fátima diz, aí tem Ju Gomes, minha sobrinha. Fátima diz, é o Lívio, o pensamento tem tempo que eu faria. Diz ali para arranjar um problema.
Ma vivera. Sema Rosa, Edna Rosa. Inusa Job, Nyarmon Garande. Sai di se caso vai no cau, sai di no cau baila. Acha Pinto. Bom, Nyarmon música smela, mas assunto origine é mais importante do que a música. Agora, para ver aquilo, não disse para trás. Maria Isabel, minha mulher coitada, quem disse a todos os meninos garantes. Nhelen. Gos misteri ba manca por ne fala no mister aeroporto mi gora nga tenja corpo tokaje na dajo na mi enya corpo sinyo sin kana terga ke sutador reburo elde kata ne tempo kelang kana tiga she corre nya primo kana tiga dal nya corpo de esta sutariso kana ngana ninya cabeça paranja fama lele kuma impode pabai na esta suta nya gente bom per un po' ferramenta de trabalho para não conseguir entender porque a gente mais um dia não vem falar boa som coisa boa obrigado mais um dia pode perder bom tempo tudo domingo para vir jogar na dizer fazer live só que entra não coisa ninguém na tela queria não para fazer live mas enquanto não é filho de equipa bom porque equipa bom conta para boss e tudo bom filho de só através de equipa bom quando está tendo informação através de denúncia aquela que é equipa bom dia com coisa ninguém mpui mfase life 1 hora 20 minutos nkoja ninguém na jovem queria na fala mboy kabale pena porque akanta tise kabale mas enquanto não já alguém na respeita que alguém na fase life com tudo gosto esbo por fiança nessa agora de resto na jovem peça ngana jovem que é ganhar objetivo para mim fazer life para bossa mi bo trabalhador a mi bo cativo bom esse deixar bem claro e kabale nem pena não ser na bruta de campanha porque a campanha que está funcionando com Feliciano de que partilhar minha life a mim que tá pedir aquilo nunca que la capale pere que la que te tradizione minha gente não vai para perder o assunto não para coisas de que como notícia coisa de dito visita de presidente Francis a Guiné-Bissau homem não vai não bem Emmanuel Macron na mundo e capecador sim e faz parte de que 7 países mais industrializados do mundo mais rico é como notícia tema de visita não tá bem para bem punta e não vai para agradecer petróleo que dá de bandeja porque nós temos tudo como a Senegal e que meninos de criação sim senhor de França que é Senegal tem a os só na papelzinho ou na bandeira na hino quer falar com eles de povo livre mas quem está guia Senegal e França é como hoje nunca teve problema eles sim senhor só balança a cabeça se uma jongago então quem está se bimana que é curso orquestrado é curso orquestrado para a França. Mas se Emmanuel Macron próprio está falando com ele, um democrata, ele tudo, e assado e frito. No pleno momento de contencioso eleitoral, que é assaltar poder, e está se até recebendo na palácio, amando de Bamaki, Babuari, Baizuf. A os que comanda, e tem que vir vai, mas que está tornando tudo coisas muito engraçado. Buno já dito escritores de Praça de Bissau. Emmanuel Macron na tigação de né, primeiro que quer pegar na caneta, ou faz post. Uma rosta de parabéns. Porque nunca um grande presidente que vem de Guiné-Bissau. Mas quem que fala, tem que falar de estar de parabéns. Como aqui te gana. A mim conta, na deixa bem claro. É gente que salta poder. Ninguém está mais de Guiné-Bissau transformação a Nova York. Um cana toque eles palmos. Vou para um tampa berque. Malta cortado para raiz. Porque é saltar poder. A mim que estou compactou com ninguém que salta poder. É saltar poder. A mim Feliciano não cana apoiar ele na nada que fazer para mim zero. Tudo que a gente faz para mim zero. Forma que chega lá, que forma que ele chega lá. A mim a gente não fala parabéns, parabéns, êxito. Qual é êxito? A bota na escola, que é como anda boca se escreve, para pôr como a escola que tem. Para boa culpa, e que falei ele único chefe. Vou escrever, vou falar educação para e paralisa. Saúde que não esquece, infraestrutura não esquece. Mas a gente trabalha como nomear o presidente em exercício de CDL. Parabéns, parabéns ministra, parabéns Umaru. Parabéns na que? Que faz? Povo não sofre. A ciência de galinha lava o corpo na areia. Que é uma cumprir imagem lá fora, que é currículo. Tem um presidente de Macron, né? E um currículo comenta. Hora que sai de poder, um dia, e não sai lá. Não arrancar. De bem bater falar, e a mim nunca tenho conseguido ter Emmanuel Macron, Guiné-Bissau, presidente Francis, na história que até nunca, porque credibilidade a nível internacional, e em termos de relações. Est-ce que não vem para empape?
Não tem boas relações. Pode vir presidente que vem visitar Guiné-Bissau na altura que salta poder. Porque aquela altura que elegiram, que não salta poder. Porque não tem que ter uma coisa para nome. E salta poder. Dói quem doer na papel e salta poder. Ni um dia em cana chegar a chamar o presidente da república. Jamais de la vie. Ni um dia. E salta poder. Agora, cada que livre, hein? Pode fazer esse live e chamar, mano, aqui, meu senhor presidente, que aquele é esse problema de ser. A mim, Feliciano, nunca em cana chamar o presidente da república. Me se punta. Não tem conta boa na tempo, é como não está falando vídeo, vou guardar para dia de amanhã. Vou lembrar conta que era passinho na monte salta poder. E que acusa Domingo Simões para coitado de gente. E que falar com todo o problema de Guiné-Bissau. E tem filhos de Guiné-Bissau que estão com problema de Guiné-Bissau, ele é para fora. E questiona a coisa de militares que estavam lá, na Guiné-Bissau. E que chega e manda cerca aquelas. Mas hoje um dia, quem que tem esse militar? Quem que tem esse militar de Guiné-Bissau? Domingos que tem esse militar. Domingos que vai contar problema de Guiné-Bissau. É orquestra como 1 de abril, é 1 de fevereiro. Algum dia aquilo é golpe. Aquilo é golpe. Nem perquito, se não orquestra conta se companhia perquito. E mano orquestrar na melhor maneira. Que é golpe, pega filhos de gente, é matar à toa, é tá falando golpe. É cujo número de gente que me se prende, porque assim como aquelas de sombra. E mas gente ainda tá contente, bata falar êxito, prese. Cara, prese. Prese na kuma. Na kuma. Não situação normal, é nem rebanho, como eu falar, a mim tem atrevimento como rebanho. Coral de cabra. Essa pode mandar nele, que pode guiar coral de cabra. A mim também desculpa, não fala rebanho, que nem é português, ninguém é português. Não situação normal, onde que um país que leita tem. Onde que a coisa está funcionando como deve ser. Agora que ele não é obrigado, tanto como é contar no Cafumban, não é obrigado o governo a ser tal, como único chefe. Uma ler seguinte, tudo ia na praça, de pessoa, ainda tocou pano, papel de barriga. Um conta boss como se não acabar a barriga, suma não dona. Respeito o cana tem, pecador e dignidade, e respeito o caráter. Aquilo aqui é pecador. Mas enquanto a gente está cegamente, não é porcaria de como papel de tacho, papel de dinheiro, gente mede mara barriga. Não continua na mesma situação na Guiné. Não terra na lar, senão não jubel, não caminho se dá de conta. Um cana sai dela, papel de visita. É visita é que? Que Emmanuel Macron na leva Guiné? Ele que mexe esse currículo. Se calhar aquela não vai uma visita de horas. E acaba no aeroporto, e vai fim que vai palácio, vai falar graças a Deus que ela vem palácio, e coisa assim, que proveito? Petróleo vendido. Porque próprios esses blocos de Guiné-Bissau metiram na leilão. E vai para aí agradecer. Quem quer saber como a França está tudo que aqui da África. Maior cancro de problema da África é francês. Ah não, já teve Vladimir Putin, papel de problema. Não vai, se não vai para fazer uma análise, mesmo fundo, não vai juber canto que está tamar, né? Dito frango safa. Canto que a França está beneficiando dela. Você vê que ela tudo porque boa já não aguenta. E que a Feliciano com a papel. Mas não é contente como ele é para Macron Guiné. Que ela já é motivo de orgulho. Você pensa como é falando como escolas kunsa, hospital tem, máquina de mundiais, tanta promessa, rapazinho está contando Cafumban de uma forma descarada. Descarada mesmo, sim senhor. Minha gente, na camba um bocadinho. Um cana sai nessa os. Essa os life não fazendo 80 horas de tempo, mas tem coisas que não tem que limpar. Quem que tem mega para bater cortar, para Deus por dar. Mas hoje não tem que papel, que tem para papel humana não cana ficar para trás. Minha gente ainda bem gosta. E tem um caso que nós preparamos dias como de cerca altos oficiais na casa. Manto bem chica né caso de cerca altos oficiais não garantes na casa. Que grandes combatentes de verdade que vai dar na juventude na mato. E cala que na consa. Na bem ainda mais traz, mas que coisa desenhada. Minha gente, vou lembrar de razão de golpe 12 de abril. E cami que papel de. E cami Feliciano, que não estava na Guiné. Vou lembrar que um Tony Njai. Tem um Tony Njai. Bem justificado. Como é fazer cooperação com Angola. É como andei coisas. E bom não tá guardando para ver da manhã. É como não fala que não mara Feliciano na justiça, bota na trabalho. Porque Feliciano também contra a reação que acaba o próprio saiu na boca. Um Tony Njai que bem tem um Tony bem falar como é fazer cooperação militar com Angola. Me bem chega ponto onde que Angola na meter materiais bélicos que mais próprio de força de Guiné-Bissau. E barrar de ter um Tony. Porque tudo maneira a gente pode vir para casa. Buche venir na Conco. Toque vir na tamoja sala e vir vai ter dentro do quarto. Sim, tudo bem. O por isso suspeita. Mas me se ponto agora de ter um Tony. Atualmente agora. Porque angolano não é fácil controlar na Guiné.
Para ver que angolanos tiga e tem essa instalação de celes. Essa instalação de celes. Ndé que se coisa com de cam, bu purificar eles. Tudo mané que não com seu casa e cana mabo. Bu purificar eles, eu falei ele, nenhum tiro cana sai. Se você sair não na bate bossa, é que pode coisa. Tudo bem. Mas também me supondo agora, tem um Tony. Então atualmente que a gente é forte de CDO, está lá dentro do quartel, dentro do casa de bo. Mas que agora que comparação? Que comparação? Afinal, coitado, engana vos para ver o grujeta, porque é quem que fabrica esse CDO. Ele não tem que ter uma coisa para nome, CDO que fabrica tudo. CDO que fabrica tudo, que golpe de 12 de abril. Porque contente nesse plano montado, era para sim com cena de linha, esse caminho diz, não. Se você lembrar de coisa tão simples que tu tem um tom em falar. E falar como, gosta daquele nome de militares. A pouco tem nome, Mbana, nome ba Fafe. O nome que está saindo para a tropa. Para ver falar como Força Armada que pode dominar só para balanta. Mas a mim que papel aquela? Tito um tone que papel. Na vira quando manda tempo. Vou lembrar que Jofu é bolo cure. Jackson. Vou lembrar bem Marinha que equipa das de homem, tipo choricho. É choricho, eu não fazer caldo verde, mas eu estou picar choricho, são fininho. Que homem pequenino lá, sangue fati. Dumper. Vou lembrar como vai Marinha na tempo de chuva. Que aqui papel? A mim feliciano com papel. Que fala como a quartel está coisa na forma que o quartel está, que é desumano. Mas aquela calma tempo que papel. Que ela se contente na 2020, mas que quartel cumprir agora? Cafumbang, 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 cafumbang. Mentira, ntim, grande. Só cafumbang. Não quero sair da house. Que la passa? Sangue fati. Vai para chamar coisa para nome, que tem nome de código. Porque aquele papel, se me leva no tribunal, que tem como vídeo tem. Sangue fati que fala que se boca como Força Armada tem que equilibrar. E caminha que papel. Sangue fati que papel. Como porque uma raça que pode dominar a Força Armada. E caminha que papel de. El que papel gravação tem. Se mentira, vou escrever, vou falar um mentiroso para fomentar. El que papel gravação tem. El próprio bolo cure e papel. E que mentira, Jackson, thriller e papel. Então que nós não jogamos. Inventa é coisa de 1 de fevereiro. Não vai ter o nome de oficiais que prenderam lá. Não vai ter o nome de oficiais que prenderam lá. E de caletinha. A mim Feliciano com inventar. A mim Feliciano com inventar. Ou precisa a mim Feliciano bem conta vos como que caminho terá para Roma. Ou para conta vos como Vaticano na Roma. A mim precisa conta vos que se a bom olhar na cabeça. Mas quem quer prender lá? Porque tudo gente que decide como é cana apoia, é cana compacto, que é gadofaria. É prender eles. É achar como aquele é obstáculo. Entender que o Ministério Público dá para soltar aquelas, é nega soltar aquelas. Aquelas que é morte lenta que não provoca aquela. Porque um chefe de família, um alto oficial, pode ficar reduzidamente de liberdade, não cela, de me pensar 4 metros quadrados, e como é que está falando. Que ela está com minha cabeça. Que é como não vai buscar estudo e desenho. E para ver de caças de oficiais militares, generais, que me se põe na rua. Mas também me se puntou. É gente que fala como é acaba com a corrupção na Guiné. Esta incentiva a corrupção. Vou perguntar que é como está incentiva a corrupção. Imagina como esses homens honestos, para patente que ocupa, é fazer carreira, é bem de luta, é fazer tudo essa carreira na Força Armada. A os coitados tem generais que têm nem terreno. Se o tirar naquela casa, como é para ver perder função, e que tirar de perder função, porque que compactua, que buca de ofadia, você tem que tirar para 1 milhão na casa. Você tem que tirar para 1 milhão na casa. Mas aquelas que combatentes de verdade, porque nega como é cana metida bandidasco, para ano que dá na mato, se juventude, e que um anjo de Cristo com cabrito com leite na boca, que não bem pega ele suma menino, gente nega, e fala não morrer com fome. É assim tá nessa casa. Você fala que elas perder função, logo automaticamente tem que ganhar aquelas. Porque na Guiné é assim. Mas nada força para que valentes combatentes que nega falta o respeito de comprar um prato de vianda. Mas eles agora não tem punta tudo. Se você ver que oficiais tudo, e baquim, porque ele já estava já. Essa coisa que prepararam para a CDO. E nem liquida tudo oficiais balanta, porque tem que ter um equilíbrio na Força Armada. Essa que é mentira. Invisível. Não vai ver o número de gente que aprende. Não vai fazer um raio-x de gente que entra na casa. E que a Feliciano que conta mentira, e que a Feliciano que não inventa, e que a Feliciano que não fomenta. Não vai ver. Que não provoca é morto lento. Então, que como não fala, está incentivando a corrupção.
E militares gosto custala. E na também ela fala, então não se nós estali, não tem que aproveitar fruta. Porque um dia se não embejo, não capaz de computar com o governo de Gadofaria, é na puno na casa na bejusa. Mas me se punte de quase 60, 70 anos. Buna treino na casa como é per função. Me se puntou, que se podia fazer? Que se podia fazer? Onde é que não trabalha? Se é dinheiro, que na deles? Para ver que foi homens dignos, é que a fruta nunca. É que a fruta nunca. E militares de carreira digno. Mas não tirei na casa. Para ver o falo não espera militar. Domingos da Cunha, nada que é militar. Bu conta de o que tem que menino. É menino tá conta que fumbang. E tá conta que fumba de uma maneira. Um menino que fala vai como ele é disco combatente. A bobi o fala gente como uma tra militar sanção. Te a os. O fala não com cortês. Te a os. Acaba mal falta o respeito tá uma tropa estrangeira botisse dentro do quartel, mas fez diferente. Mas fez diferente. Tropa estrangeira não come boa raça de lata com boa posta de bife. Que o tudo ninho agopu. Muito tá cumprido, toco na autostrada. Muito cumprido algum momento tem alimentação. Que muitos cumpriram. O tô essa bola na rincaudo. Tomate nem que acaba fácil. Só para falar, é bota mais com o norte chula. Como eu tô falando, na mitad atrevimento com o norte gosto. Tá bota gosto na sopa daqui caldo. Mas gente hoje é tudo. Bom, me estou matando quadros militares poucos, só para vou fazer grandes generais. Assim que eu vou matar eles, sim. Vou levar eles. Caso de tio, como há pouco tempo, Emílio. Assim que eu vou matar eles, sim. Gente que tira não, que vou olhar não que vai adiantar boss. Vou cair sobre respeitar eles. Vou continuar a levar eles, sim. Tô que acaba assim de forma que acaba. Mas esses que não sobra aquele, de liga de bom. Não continua deles força. É militares, tudo que é na pedical. Um está com boss. E tem um gajofonia que vão preparar contra um agente, Eduardo Costa, Sanha. Para ver como vai matar cerimônia na série de PHC de sermão. Logo vão preparar como para expulsar de casa. Que a botura que eu estou com gosto com o PHC. A mim cá por ter uma família. Que tem um disgusto, eleva o corpo de série de PHC. A minha militar se embaila e porque não é a favor de domingos. Logo um cara a despedir de Yarmon. Para ver como ter medo de um anjo de Cristo. Não é para anjo de Cristo, vou desculpar. Se calhar anjo de diabo, de Cristo que não. Vou desculpar, boca capelinha fala anjo de Cristo. Não. E para ver aquilo. Esse tudo de cenas que não falamos orquestrada há muito tempo. Esse que é uma coisa novo. Esse é uma coisa que é planejada. Como a Força Armada tem que ter equilíbrio. Tudo raça tem que estar lá. Mas me se punta na altura vai de luta. E falaram como não terá sem mandinga, sem bujugu, sem manjaco, sem pepel, sem mancani, sem que. Não. E depende de disponibilidade. Zona que mais afeta é sul. Não tinha balanta não me se não que me se mais adere luta que biafada. O tem conta que o tinha pouco. Que decidi entrar na luta. Não tem normal para ir dominar a Força Armada. A mim que contra ninguém. Domingo Simões Pereira. E conta como tudo filho de Guiné. Faz parte para cumprir Guiné. Aboy olincao, aboy na luo, aboy flupo, aboy que. Para ser o filho de Guiné. Buna matina cumprir Guiné. Mas é na dividir. Esse não tem incentivo que esta da gente na privado. Bona rinca corre. Este não é complexo. Tá falando, não feche. Não tem que mostrar gajos. E papel que canto gente. Não tem que mostrar gajos. Bacal gajo. Agora vira agora um caça cristão. Ora como isso come bom bife, como isso come comida portuguesa. Botar em perto é outro lado. O me se toma para o bom whisky, mas não vou falar que vinho pibas. O também é lado. Ora quando engana gente, é um fundamentalista. É um fundamentalista. Que é como um arranjano na Guiné mentira, no cana dividir. Na boca cabeça de bo. Na papel de bo loucura, na boca cabeça de bo. A não no cana mata outro, a não se irmão. Não misturar. A não se corra de batata. No cana tiga de dana, nem dia. Ale Fátima Vera que na papel, ele se mame carra, é que está ali. Fátima Vera se mame carraça. E que a filha de Osvaldo Vera. Como eu nem falo agora que é Fátima Vera aqui. Mata nem direito que é Fátima Vera, não como. Outro gente próprio que está ali. Um de acha ligou a boca de goiaba. Ele como. E que tem menos 50-50. Não nem dá, não outro como. Porque a boi de lado, o tem outro parte. Não disse, vou pensar uma boa jagacino, vou cana chegar de jagacino, nenhum dia. Na Guiné-Bissau, era passinho que bem que é o rumunho tudo. Malamba cai sanha ser o presidente de Guiné-Bissau. Nunca escatem, se ele for chamado ser, nunca escatem. Suma é que não olha onde é para a Bissau. Armões fica na afastada de um outro.
toka jinta bin de boka cheia flano kana manda e não vejo can vejo vejo de Guiné-Bissau tudo bom filho de Guiné tem direito a medida que um passa um filho de Guiné que mostra a capacidade marca desse pé na falar cunhado por não a mim quem mas enquanto é homem não dá nenhuma resposta está com domingo Simões Pereira 100% a mim se primeiro soldado se decai nunca tô com uma bagagem ofadia bata facilo na minha nome que a mim está lá a mim raça bisilona a mim não é bisilon se eu falar ainda a minha raça bisilon ou procura a mim não é bisilon nunca firma suma bisilon a mim não é bisilon ainda como firma não é PAGC não define PAGC na cibardade não define domingo não dá outro nome tem vitória final ninguém cara fazer sair de PAGC e que fumangaran outro dia de conta que está na PAGC na votra 94 outro estava aí cabrito com leite na boca e aqueles que não vêm dar orientação e aqueles que não vêm pantam sair de PAGC ora que não sai de PAGC não cara botar arma não gostar para outro combatente vir também para seguir e está contra um câncer na reforma cana chegar de botar arma bom mister pantam cana chegar de corre cana corre tem fibra para aguentar você não camba não fala não tem tempo para Guiné-Bissau não tem tempo para você enquanto vou acreditar na mim mulher de Guiné-Bissau enquanto vou bambum vou cana burgunho nunca nas redes sociais para mim nunca não quero fazer nada de mal com a burgunho Deus me ajuda inshallah não na camba para como agora novo criação que tem no Ministério de Negócio Estrangeiro Guiné-Bissau homens caba na conta para mulheres formar partido na pedibos vou formar partido vou levar só se vou formar partido que eu vou fazer 100% mulher ora o que tem botar chama desse pela que alguns cabeça mas vou formar partido dia vou ir dar no Guiné ou vou saltar PGC que ela dá apoio vou saltar lá vou ir só domingo lá vou saltar lá algum gadofo vou tirar vou ocupar lugar para ver que não quer estar na mulher tá mara barriga e fala nada para filho a não só me basta dinheiro que tem só de tama pecho não gingue a não só me não dizem cara não me se punta ainda come escabalha que eu tenho que vai pedir um permisso suma tempo de escravatura carta de alfuria ora como se viaja o tenho que bater bem na Ministério de Dieta 48 horas antes eu tive que falar senhora ministra investigante estrangeiro autorizado ou não se autorizado ou por baixo mas quanto tempo que não fazer que eu tarde tipo menino na criação amiga papéis vou apontar se circular casa todo membro do governo que na viaja tem que dar conhecimento na encarregada de educação no Ministério do Negócio Estrangeiro lá que cogo de educação a boa de encarrande botar certeza como ministro para criação não humilhado Guiné acaba como se o cara uma barara no aeroporto tipo vai para viajar vou desculpar o vai para viajar o cara conhecimento não tinha aeroporto levantaram para trás viva a criação bom tietinha quando me mal bobina bem mais para mim porque não chama já nome de tietinha não estava bom na ter trabalho comigo tudo hora que tem necessidade não chama nome de tietinha porque ele que me tem gente na confusão ele que trai PAGC ele que atrai nação guinense ele que me estimite o nome de mulheres na lama mas graças a Deus o povo de Guiné se vê diferença em coisa e ele que faz esse sacalata ele que não paga antes como tem que grupo ora que chama nome de tieta tá corria cabelo é na rasmungo tô com menino de criação cadê chama nome de tieta a mim credo não tava na café de tieta não treina na fotografia de tieta não como agora quem cara chama nome de tieta isso não camba problema de Guiné macho não camba para Ministério do Comércio boa hora que não fala gente como não perde terra gente pensa como uma papel na gajofadia ou na brincadeira boa já que um estrangeiro está de servir em Guiné a nós tudo nós está na terra de gente mas está respeita a lei de terra Guiné-Bissau é o único país no mundo que está partindo na nacionalidade e partindo naturalidade o que a gente falou como nasce na pancha e que a gente está saudade de nacionalidade eu falo não, e para ir na Ziguinchor e para ir na Gâmbia na Serekunda e para ir na Tamba o da nacionalidade é normal para amanhã a gente se origem não mas não está partindo nacionalidade não partindo natural bom documento que tu é pistano e está gelando claro natural de Guiné-Bissau que tem não para diferenciar como porque tem no mesmo direito que tem claros que está aqui português próprio não tem diferencial é logo então nós o único que está partindo o tô como empresário senegalês que tem armazém na chapa de Bissau ele não manda recado para gente do comércio porque não vem para boss a melhor que fala não vem tá bem não chama nome pensa como na Portugal está falando azai a vou botar na boa inspetor lá
de fiscalização. Para jogar produtos que passam prazo, não se aqui nome que vou dar, não está que sai dela. Não se vou inventar nome. Mas pensa botar a menda, e azai também, ou casai, e se casai aida, não pensa aí de mesmo, é tarima. Vou vai fiscalizar a taberna que não falou de senegalense, porque não bem de gente arroz podre. E tá mistura, não saco bom, e tá rapaz, metade cambia aqui podre, melengil, mas não é que o Francisco está falando, tá misturar. Mas aquela tudo tem na praça de pessoa, boa carga, que justa de doença que não tem, né? Gosto um filho do outro lado também para acabar guinense. E na binde que porcaria de arroz. Vou desculpar para termo. Mande aqui que inspetores, para ver que a gente está com fome. O daí vai fazer fiscalização. É de 10 mil o tapa hoje, o caso que não mata bora moço. E esse problema tudo que tem na Guiné. Gente está binde barato. A mina tá 10 mil. Nunca lembra quando a prejudica 100 mil gente. Quanto mil gente que compra aqui arroz? Você que aqui doença que pode provocar aqui arroz. Mas o inspetor não binde barato para ver 10, 15 mil. Buna tama aquele prejudica boa moço. Ministério do Comércio, na pedi polícia judiciária, minha gente, na acredita na boze. Na pedi bolanta, bobai para que taberna, que não fala de senegalês na chapa. Outra semana, na bem para boze, porque na bem consentente como a voz está botando uma gorjeta para trás. Me tem boa equipa lá. Outra semana, cara bem bonito de. Bom, nunca tem tempo. Na camba. Ministério Público, bota fala, a voz que vai à escola, letrados garantem. Mas nesse ponto, vou explicar onde é coisa. Tem que grupos de funcionários lá, de parte de contribuição e imposto, compreendido, para ver a coisa de choque nome, que bota falar, como tem um panel que bota falar na português, bota choque nome, funcionário não fantasma, a voz na português, assim, não está falando choque nome de gente que cá existe, bota leva nome de gente camuflado, ou fica aqui dinheiro, tá fingindo falar, Antônia, e cá está, ou tá por esse dinheiro ao lado, assim, que ela tudo tem fica aqui. Mas a gente prendido, a polícia judiciária prende eles. É fazer esse trabalho tudo acabar. Não está bem neste ponto, na Kuma, que esses largados tudo, que primeiros grupos que prendido. Na Kuma, Ministério Público. Boa, já vos conhecem. Outro hora não está bem dangaba vos. Não está bem, vou ter que criar mais dúvida. Boa, Ligos, bom entender como, não chama não vos de nome, mas não. Porque não chega parte ali, que não bem gaba vos de seguida. Para ver que, hora que vou fazer bom trabalho, a mim Feliciano não gaba vos em cada motela. Isso é uma coisa fácil, badia. Me toca vos para mim. Ora que vou porta direito, não gaba vos. Juiz, ora que vou porta direito, não gaba vos. Mas ora que vou fazer gajoforia, não cai riba de vos. A minha tribunal, e que tem ninguém que está acima de minha lei. Minha código penal, e para tudo gente, tudo filho de igual. Mas me pensa como não salga vos de outra semana. Mas depois que ela não vende, não vende cada bem direito. Minha gente, na camba para o Ministério da Agricultura. Em caso se vou lembrar tempo que até para tudo hora de comando, técnicos de agricultura está com falta de carro. Vou desculpar. Técnico de agricultura está com falta de carro, é verdade. Mas como eu vou pensar caro política técnica da agricultura, se é ministro que está passando lá, nem para assumir a pé de malgueta é capaz, culpa de folha de couve, para pôr na chão. Eles que matam e sofrem de que próprios técnicos de área que trabalham em terreno. Que carros também, a outra hora sai no ministério, o tá leva carro para porco, o leva carro para buscar pato, para buscar caranga, para levar império, para bater uma perquito. Epa, e pena, coisa de Guiné. Bode denúncia, nunca fala para o papel, porque é mara, vos boca que pé. Tudo correto, é mara. Vou papia, vou mandar informação para o colega, cara fala só para Feliciano. Não tem manga dele colega que está fazendo. Quem que vou confiar nele? Vou mandar eles informação. Mas como é que é possível? É a Bel de Silva. É a Bel de Silva também. E te arranca um carro do ministério. Toyota Hilux branco. Matrícula ITG. Ele é bal para palácio contra aqui na lateral. Mas a Bel de Silva vai quem? A Bel quem que bom? Técnico está lendo a pé. Outro não usa esse carro de seles. Que respeito que tem na Guiné. Técnico que está valorizado. A Bel e quem? Na moda de fruta. Que eu vou fazer? Dia que domingo faço 1% de que a bona ia sal na praça de Bissau. A gente tem caro de estado e mudar a matrícula, nada que está saindo, caro do projeto. E que é justa, porque está remendando outro. É tal Marciano Silva Barbeiro. E entra ali e leva 2 carros. E fala assim que outro leva um som, não leva 2. Acaba um dos grandes técnicos que rouba um carro.
de floresta. Nkana chama nome, para que me tinare em choque. Ele mais ele sibe. Não tem a matrícula de carro. 2 carros. Que marciano leva. Um só IRGB 5523. ITG, gasóleo. Que segundo que leva? IRGB 4550. IT, gasolina. Toyota Hilux, duplo cabine. Tudo que leva. Nakuma. Que a bona sair do ministério, o leva 2 carros. Que carro é para quem? Para prequitos, para pumbas. Técnicos tal é que podem andar de carro. Tudo na base de gajofadia. Na rouba técnicos caro. Bom mister para gente que faz denúncia. Na como só esse dia que vou matar Feliciano. Enquanto não recebi denúncia como deve ser. Enquanto equipa bom. Bons filhos de Guiné. Decidi entrar na equipa bom. Não faz denúncia nem que de note. Se aquela que não custa minha vida, não trabalha em descanso. Mas enquanto a equipa bom está no terreno, não tem sido denúncia toda semana. Eu vou purificar descansado. Só se vou matar. Se vou matar um outro, não bem. Porque a equipa boa é que só um alguém. A mim que está vindo da cara, mas não tinha. Tudo bom, filho de Guiné, equipa bom. Bom, muito obrigado por colaboração. Um som vai bem 1000. Um som vai bem 1000. Equipa bom. E bem 1000 que entra. Bom, muito obrigado por confiança. Acaba tirando aquilo lá. Outra semana não faz um trabalho profundo. Mas me se punta. Na história de Guiné, um cara falou antes de 80. É o último ano. Quando eu coube como a Guiné-Bissau, é o Ministério da Agricultura, produziu 1,5 kg de arroz. Mas tudo ora, com uma época seca. Cabe nome bonito que botar chamar como época seca. Botar levanta 30 milhões de frango cefia com uma palavra. Não, também está atrevimento. Vou por com uma lavoura. Lavoura que a mim come em português. Com uma palavra. Não fala lavoura, vou por com uma palavra. Mas vou que outra palavra, que eu todo ano, uma busca aqui dinheiro. Tempo a tempo, eu busca aqui dinheiro. Mas qual é que esse fruto de que investimento? Nem 1 quilo de arroz. Primeiro vou falar, bom, ano, ela fora correr normal, mas um saco de arroz uso com nós. Não está empilhado, está nem que 10 quilos ou 5 quilos. Mas eu continuo a buscar dinheiro porque eu tenho na canal na finança. Mas a gente de finança não fica na junta na muito. Não vem para finança, vou cá na fia. Quem que a gente me chama esse nome, a mim está chama. Ora, quem que tem prova, não cana chama nome de ninguém. Porque aquela deve parecer inveja. Mas ora, quem tem prova, não chama nome, dói quem doer. Pampera, quem que não toca Feliciano. Quem que não move, não tem rabo preso de ninguém. É na papel que viva a voz. Nunca toma café de ninguém ainda. Tem a osso. Nunca se vê amanhã, né? Mas tem um momento que não papel. Então, isso para mim falar. Outra semana não vem documento. Dinheiro está sacado. 30 milhões, 30 milhões. Ministério do Comércio gosta de Jambadão. É Ministério de Finanças. Mas me se punta que bote ter na máquina de fazer dinheiro. É campanha que bote ter fazer. Não usa carro do Estado. E não buscar dinheiro para a prevenção. Para o Ministério do Interior. E não usar na PTG. O que é PTG? O que PTG faz na Guiné? O que é alimento de PTG que faz alguma coisa? Para bater sacar cofre do Estado. Para dar dinheiro como é fazer campanha. É como andei e tem o Ministério do Interior, suma bibirão. Os meninos, outras xuxa foi da chora. É como andar tudo curto aqui na Pinita para só ali no Ministério do Interior. Porque se como é ministério, com qualquer momento, e por solicitar finanças, para dar dinheiro, e por inventar uma prevenção, e a tentativa de na fazer o golpe, não na fazer uma prevenção, militar, polícia tem que sair na rua, não precisar de 100 milhões. É tem pode ser coisa sempre extra. É como andar o emoço com si, sabura de dinheiro. Cada vem para pena nem no outro jogo susso, porque a melhor nunca tem prova, nunca gosta de meter no assunto. Se quem de direito papel, e mais tem conhecimento do que mim. Nunca tem que vir papel ali, que a guerra de como a Feliciano, papel em si, ora nunca se vinha fica calado, para que vir na papel porcaria, não fica calado. Mas outra semana não vem para o Ministério de Finanças. Não tem que vir se é de 30 milhões que está sai lá, como para épocas de lavoura, épocas seca, ou como que estava lavoura, coisa de lavra, na tempo seco. Não é bem civil direito, com a pai abre bulanha e abre o rico, mas quer dizer que é aquele tipo de coisa. O que está produzindo meio quilo de arroz, nem um caneca raçado o que está produzindo. A boa pensa que não continua enganando. Para Deus que matando. A gente não chega na prato do dia, verdadeiro prato do dia. Você vê que não papel de seco, não está contente, não está à vontade em acabar de trabalho. Não vem papel de seco. Augusto Pogna. Você me lembra quando o puro secretário do Estado não falou um desconto. Para ver que não se respeita.
normas de funcionamento. Vamos falar onde dá o desconto na dição para poder estar lá direito. Didi me pior erro como faço na minha vida. A mim tá yarata. Há nem tempo com o bimbi subentiro de cargo, o puro como ministro. Didi me encasibi um ratazana que entra no lugar. Me pensava como o rato sim, o rato esquema. Didi me um ratazana garante que entra lá. Não falou tudo que boa equipa, onde desmantela a voz. Não desmantela a voz, sumoro com uma trafilete. Depois, não tira a voz só, tudo, bota para tu, bota com a espinha. Não tira a voz, é tudo, não faz a voz, uma filete, nem pingo de osso, garantice a voz. A boa na boa equipa como Roberto Mecha. Nome bonito, suma de ouro italiano. Como Anden. Esse bom grupo como Agostinho Silva K. Ainda está lá Francisquinho Hortência, que se ainda soma suplente, não pera para quem se para mim entra. Man conta o problema da seco com cana abandonar um cana disso. Você está muito enganado. Butoja como é que Jofu, a boca estava na praça de Bissau com chinelo, apaga a letra, com rumbo na calça atrás, que linha vermelho. Buta entre 2 dias, bona enriquece suma dudu. Boca me se respeita que funcionário da Arseco, que tem vínculo com o Estado, tem esse contrato. Buta chega o se acaba Arseco. Porque você vê como a gente de PRS, a voz como a manter Ministério de Energia. Ministério de Energia Eliton, a voz como a manter, a voz que dá a mama. Todo o governo de sacalata de golpe, primeiro que eu vou pedir energia. Porque você vê que aqui fonte de receita, que você vê que eu estava buscando. Porque na boca na papel que ele cortei filho e mandou, porque na bimpa bo enquanto boca tra nome da século, a boca que Soares Sambo, de Madem e cúmplice. Como um homem fala como despacho, como eu falar seco caba. Quando fala nem extingue, que ele é português, como eu falar seco caba. Que eu não falar seco caba, como a seco que tem rendimento. Que tem rendimento na que? Na que? E que a gente próprio de sede é o que fala vos como entidade reguladora na área de combustível e gás tem que criar uma guiné. Que tem parte que bota seta, bota respeitar lei comunitária. E tem parte que bota falar na por existe. Arseco contado como quem quer ser o presidente de Arseco. E tem que ter conhecimento na área de petróleo. Suma boa na PRS, totona catembo, que tem nenhum quadro que especializa na área de petróleo. A nós, boia, se não me sigou, não pega o dinheiro, monsinho, lá, doutor do petróleo. E não vai candidatar lá. E não ganha. Doutor do petróleo, rapazinho, lá, doutor Gervásio do petróleo. E não vai lá. Arseco falar se está tudo, está contando como quem quer ser o presidente de Arseco. E tem que ter conhecimento na área de petróleo. Boca tem ninguém, totona, é para aqui Roberto Mbesba. Acaba assim dizer nome. É mitila. Isso aqui é cofre danar seco feito. E acaba basicamente, e acaba trazer riba a previdência social. Para continuar com a tofadia lá. A boia, como é falar sobre Arseco, acaba, é Roberto Mecha a correr. Vai buscar de caro de Arseco. E leva-se casa. Tem carro que está na fronteira para os pedores de Arseco. Me se tamaro para levar a galinha ferra. Bota aí e fala agora a gente que me trabalha, imagina. Como me separa 70? Se o cara é técnicos, caro, material para trabalhar. Como me separa que técnico rende? Como me separa que instituição influi? Mas não, para ver o bom belo prazer. É que era tudo bom a fazer como Arseco tem que acabar o que é? Como é formado de uma comissão de gestão. Arseco tem que ir para o Ministério de Energia. Para estar comer dinheiro lá. Uma mentira. Eu vi de Pogna. A boa não contou nem burbuleta que não dá outro teta boca por engano. Para o Ministério Público Camau, botando-se para novo como outro despacho com Arseco como. O tá falando levar ao Conselho do Ministro. Ainda bem que boca para perder. Na pera para o Conselho do Ministro. Como a pai fala aí, é dar vale como Arseco tem que acabar. Arseco na cabana como. Que funcionário de Arseco é que tem a família na casa. Que suma para conseguir toque de PRS. Goi para chamar coisa para nome. Porque o maior cancro que não tem na PRS. Para conseguir toque de PRS. Na Arseco. Logo vou ter que acabar aqui. Para levar para energia. Para levar toque em outro. Lá suma sardinha na lata. Vou pensar quem que não acerta. Vou pensar quem tem menino. É Roberto Mecha. Como a boca cuia. Como a boca comissão. Como a boca andem com Agostinho. O que é que vou fazer? Arseco tem antigo presidente ainda de Arseco. Não tive trabalho com Arseco fazer. Mas trabalhador de Arseco, vou contar comigo. Vou contar comigo. Na ajuda boss. Tem na fim. Não permite pegar jofos. Polícia Judiciária não desafia boss. E simples.
Boba pegue gente esquina chama seu nome. É Roberto Mecha. Andem, Cagustinho. Qual pogna pro que entra há pouco tempo. Boba jubi bench que tem há pouco tempo. Boba investiga. Casas manga dele sobraram. Casa to cumprir o pé, to na melecho. Que tem? Gotela que fama de guiné. O tem introduz 3 dias, fruta dinheiro que ele não estuda. O cumpre bruta casa. Buna lagoa aquele. A boia que melhor. Que então me disse punta. A não sim. Não me pare que tem essa casa. Que das que bom filho de guiné. É como andei a falar tolo fio na giro. É como andei tempo usar o candido da tolo. Porque se bem pegar, a boa giro como me ia casar com a tapure. É poder que não disse seguinte saltar no poder esses sim. Esses. Um conta bosco mas Sancho que tá campara de banana. Sodana. Sancho que tá entregado campara de banana. Sondana. Agora para aquilo. Não luta que esse, não luta que a gente dá seco. Eba Roberto Mecha. Não manda bom recado. Um cana saiu atrás. Arseco falaram na idade do prazo, teria 7 de julho para fazer um concurso. Duis que fala, e Cami que fala. Mas bona manobra, bona lavadinha de cabeça, com a gente convence como dito presidente. Vou pensar algum dia boca na cabelinha para falar presidente. Como para poder dar aval, para ver como Soares Sambo. Soares Sambo. Que está emitindo lá como na área de economia. Abo Soares Sambo, abo, comer câncer assim. Mr. Pundão, agora que trabalho não é tudo bom para contar câncer na praça de Bissau. Se fala osso que tem vencimento, buna contente. Para tudo é malandriça que não tem selo de Arseco denúncia. É gente continua a enriquecer. Que ela ganha milhão. Buca por isso aqui funcionários coitados que tem menino na mão. Pega esse troquinho. Pega sustentar essa família. Botem caixa como botem acabar com Arseco para você aquela tudo. Imagina, ela que Arseco não acaba. Que trabalha no Arseco, tudo não vai para casa. É bate uma gente de PRS. Que é bonito um técnico, gente que está bem inserido na matéria. Botem que mandar eles para casa, ou bate uma gente de PRS. Potis, para vir choquela, para ver o mesmo partido. Não sinta, não cala. Bona maçano, bona tortura no irmãs, no armãos. Quem para que trabalha? Você me quita canto boca que bona tapala. Que estou que só que trabalha no Arseco. Canto família que tem nesse encargo, que está nessa costa. Mas eu decidi para o belo prazer. Na luxo. Porque o dia de furtar dinheiro, que ele não estuda. O dia de comprar casa. O dia de andar de melhor carro. O dia de mandar comadres férias. O dia de mandar o filho estudar na escola portuguesa. Enquanto o filho de outros que tem nenhum tropeça para pegar banco, suma que tempo para a escola primária. Porque dinheiro que tem para pagar fim de mês. Mas aquela botou contente na desgraça do outro. Outros gente não sofrem. A boba não ri. Sobretudo na papel é caso de Arseco. Traidor de Arseco não sofre. Canto tempo. Bona piseles. Para quê? A não estudar guinense. Para ver 5 gajofos que tem no ministério. É ter assim, suma o comércio, tipo uma sociedade. Tipo uma sociedade. 4 elementos. Na papel de 4 elementos. Roberto Mecha, Andem, Agostinho, Silva K, que tal Pogna? Só é Pogna, se vou lembrar de sapo fora. Igual, se tem esse mola para dar sapo fora, da Pogna, é parecido em tudo. Bom, se vou de cocas de sapo, que cocas de sapo aqui, Rua Sésamo, igual na cintura, que barriga, que igual não, assim. E nem andava na praça de Bissau cansado. O que é dado com o remonta só como se colega fingiu como e que não tem secretário de Estado, esse 21 ministro. Aquelas tudo gente que está a serviço do mar. É bom loucura. Não fala problema que toca Arseco, um cana desistir. Gente de Arseco, vou continuar firme na boa decisão. Vou continuar a trair o Arseco, na luta que vos ter fim. Mega Jofus, cana de Sega Jofus, tamo aqui de vós. Tudo denúncia que vou ter no documento, vou ter selo. Vou muito obrigado a entrevista que vou dar na rádio, móvel. Na continua de vou desmantelar Ega Jofus. Na continua desmantelar Ega Jofus. Problema de Arseco, vou ter que ribar o Ministério Público. Um contente com o juiz que tem processo. E conta na Pogna, e que tem nenhum tipo de direito, porque consequências não tem. Bobai que é problema tem no tribunal de CDO. Para mim, bobai tem lá. Se tribunal de Guiné, tribunal de trabalho que resolve. Bobai para tribunal de trabalho do CDO. Bobai queixa. Assim, Estado de Guiné não paga. Se aquilo que não miste. Para prazer de 5 gente, vai estar prejudicando o Estado. Não está bom, vai ter lá. Vou ter bom direito. Mas é que a Jofo não ajuda a desmantelar eles.
Vou contar que me ajuda. Não fala bom, minha irmã, vou continuar. Porque esse grupo de descarnos é nome que chama. Enriquece ilicitamente. Único que coisa bom, imana que cerca aqui Roberto Mbesba. Roberto Mbesba um contou com a mi tipo cachorro cos. Sim pegou atrás. Também nunca machuca aqui os tudo, nunca tá largo. Um contou com na traunar seco. Tirou lá. É galhofos. Se você largar seco, vou vergonha. Garante para a galinha por quê? Se o caminho só é vergonha, confira trabalhar contra vento. É seco, bona desafia. Na conta, boss. Bona cercar na cor de trabalho. Só se encatem Deus com minha regeneração. Bona cercar lá. Na pega, vou tratar com bona cercar lá. Outros humanos não vêm que vou doce, que vou caças, tudo, que vou ter na bairro, que vou ter na casa, tudo com fotografia. Tudo na mostra. Vou casas, que vou fotografia, tudo na mostra. Para Deus ajuda, só se equipa bom na dormir. Se equipa bom cara dormir. Na binca documento. Na binca prova, na binca fotografia, que vou ter na casas. Para a polícia judiciária, bala. Não está se bom vencimento. Se vou jogar na raspadinha. Vou pensar, vou não continuar massacrar gente para gente calar a boca. Tudo renúncia que prova na papel. Dói quem doer. Não fala nem que Lúcia que lantale. É isso do Lúcia, se faz que eu faria na papel de Lúcia. Nem que Luiz, nem que Clara Forte, nem que Comandante Fernandes, nem que Lascam, na papel dele. Que tem ninguém que está acima do tribunal. Também mete meu filho de minha atenção. Nunca me se vai falece. Não vi gente na papel. Sonko, não apoia Sonko, maqui. Que não diz que se enguzare. Sonko é que a gente que vai candidatar ali. E senegalense. Interesse do Senegal. Está acima de tudo, né? Para que a gente venha para choque. Que eu penso como se Sonko entra lá. Que lá que não apoia. E diz que defende o interesse do Senegal. Se você não tem, que contra Sonko, que contra ninguém que está apoiando. Mas me quer que se vê. Para análise que eu faço. Sonko nem dia. Cada dia de apoiar o Senegal. Porque está bem com o domingo. É não diz que seja. Não diz que seja. É como não vai com muita calma. Que toca que coisa de falar Sonko não está com expectativa alta. Que Sonko não nega aqui petróleo. Que dá o de mão beijada. Sonko não nega traprovido. Que o Senegal está beneficiando. Com a papel amigo do domingo. Olha, porque está bem com o domingo. Bucoia própria é outro bolo loucura. E sinta próprio como se padrinho está mais para cair. Bucoia é perto do Sonko. Isso é política cansado. Então quando não faz uma análise bem feito. Antes de não falar, não grita nome da gente. Não tama. Não pensa direito. É só como fazer um chamado de atenção ao Sonko. Não vim papel de como, não vim falando como a nível de PTG. Meu irmão, a mim Feliciano, que preciso vou contar. Vou pensar em burro. A mim burro. Mas me quer que se vê. De não compariro. Sarete nunca passa diante de burro. Me prefiro me pegar atrás de domingo se mostra para ela. Porque não tem tudo a aprender aqui. Não tem tio. Dá aprender tudo o que eu me abre a boca. Mas me se punta, não vai PTG para fazer. Ou não vai tipo Bamade. Ou não vai com uma PRS, que não beia na fala. Não fica na que não tem assim. Desce. Não vai aprender um bocadinho que uma gente fica na fala, então cara muda. Mas muda para bem. Mas me se punta, não é situação normal. Se você põe gente na montra, é gente que chama Domingos, com Brema, que é nenhum papel, sim. Papéis. Uma civil com meses diferentes, uma já o casete. Mas uma não na Guiné. Não quer saber diferença. Um país que tem um salário mínimo de 50 mil, 10 mil, você paga imposto. Como imposto de democracia. Mas que vindo do refere Lisa Fernando como dinheiro que tem para fazer eleição. E não correr risco. Daqui dinheiro agora de imposto. Que imposto de democracia? Me fala na junta na doce, na bim para finanças. Bona pensa como hora que o mundo cai riba de bom. Hora que teto cai riba de pintoinho. Na BIM para o Ministério de Finanças. Esses têm que dar contra-recado de que dinheiro de imposto. Como imposto de democracia. Se que aquilo na BIM fede. Na BIM. Que tem rabo de palha. Na BIM fede. Outros humanos. Na coisa de trabalhar uma grande de finanças. Tem o último. Tudo quem gosta que aquele dinheiro não cai riba dela. Não tem nenhum problema sobre isso. Não cai riba dela. Porque aquele dinheiro, eu tenho que contender que aquele dinheiro vai. Democracia como imposto de democracia. Então não está na brincadeira que a gente trata de desconto. Agora imagina como uma situação normal. Um trabalhador recebe 50 mil. Vou descontar 10 mil para democracia, imposto de democracia. Ou fica 40 mil. Um casa normal, pode pagar um casa. É casa de entrabuçai na Guiné. Exemplo, se 10 mil. Um saco de arroz. Quanto que sobra aqui? O sobra aqui 30 mil. E que? Um saco de arroz é quanto? 21 mil. Um quilo de bica é quanto? 7 mil.
Bom filho de Nina cana come bica. Porque o cara compreta 1 quilo de bica, aquela que tá panche até fim de mês. Óleo próprio. Óleo de cozinha. Carvão. Lenha. Se 1 quilo de bica é 7.500. Subir com praia. Canto com a sobra que troco. Mas aquela tudo de olhar. Qualquer coisa é Ucrânia. Mas o que você vê como a inflação tem, o tanto pode ter de salário um bocadinho. Ou o que você fazer conta daquela. Gosto bem para falar, mas ainda falou 47 anos de independência, 48. Mas assalta tudo que você salta por aí durante o tempo. Na democracia, canto de que peixe se manda. E ganha uma eleição só que perde. Boto o sempre manda. A voz sempre que não terra de Guiné-Bissau. Bota falar peixe se atrasa de Guiné-Bissau. E mas tem na gente tava aí barrado. Peixe se atrasa de Guiné-Bissau. Mas não como agora. Mas não é bom que eu faria tudo que bota fazer. Gente tem que ser a voz. Conta como enquanto equipa bom acredita na mim. Equipa bom e tudo bom filho de Guiné. Vou contar que a minha presença é todo dia domingo. Só se informação que tem. Só se nunca tem denúncia. Enquanto um está direito de saúde, na bim para boss. Enquanto Minguer de Bambum, na bim para boss. Enquanto equipa bom na colabora, na bim essa informação. A mim conta boss como nada que está pandando. Alinhar meu nharo do caçanante. Coitado, como nesse tecido, em caso está disponível, e está dando só sinal. E está dando sinal que não bim para entender tipo a gente na língua fula. E a parte que não fala de tipo de vencimento na Guiné, que 50 mil. Vencimento mínimo, o tem aqui imposto de democracia que está trazendo 10 mil, o tem renda de casa quase que 10 mil, logo se traz o que fica 30 mil, um saco de arroz de 21 mil, embora mete tu pode como se ganha aí na oriental para 25 mil, sinceramente. Logo esse que a nem fala como o tem que vai esse partido para apoiar, para ganhar legislativa, para vir mandar aqui, na prequitos. Que a boia nem tem dificuldade de fazer conta de um saco de arroz. Mas me se pergunta que programa que ele trabalha aqui. Que a boa teria dificuldade de um saco de arroz. De uma diferença de preço. Minha mãe, Lúcia. Guiné-Bissau, não limpo ainda. Não limpo, sinceramente. Não limpo. Toco na bem que. Toco na bem se vê diferença. O que se vê diferença. Um saco de arroz. Se preço, pô, não tem uma aqui mais barato. Quem vê o fala, sutra na 21 mil. Mvero falou na tecina 17 mil. O tá falando? Nharo pedindo a linha. Pô, bem papel um bocadinho. Nharo sinho. Que grande combatente. Nharo de caçanante que vou conhecer. Me se só para mandar recado. Porque não me se bata fácil. Outro semana, em princípio, não capaz de ter um livro barato. Não capaz de ter um livro barato. Ele pode não ter sido. Se bem parece que um traje um papel com uma senhora. E parece que ele está conseguindo papel na lua. Porque assim não tem que fazer. Eu não tenho que perder. Estou com eleição chica. Põe com gente, gente. Não tem que contar gente como é que a gente conta que fumbam. É gente falando vai na põe cuco de 2.500. Até hoje é capul. É capul. É contra mano enriquece. Domingos conta boss como de lá que entargado terra. De lá que entargado terra, não nega. Não nega. Gente existe. Gente que não vende cartão de leitor para 10 mil. Gente que não troca cartão de leitor. Põe espera a fetere. Como é que é possível? A outra puno tudo é cargo riba de nossa cabeça. Porque a outra turma não é com risco coração. Se alguém falou que mantém menino no hospital e que assim do corpo, me pensa na tua patela um bocadinho. É como não me estima em vida, para não por ter paz financeiro, para carteira, não por botar ter troquinho, ter fim de mês. Não tô pedindo uma facina, uma bucina assim, suma mancara na beco, bucosa esticativo. Nem comi uma de um comadrecinho, então falou, papá, não atama. Um sorvete gelado, coisa, eu estou falando, não, se inventa mesmo, não quero gigante de fim de mês. O que você? A você tem querência. Não tem querência, se não tem mistério. Depois falou, papai, é coisa que não corre direito, estou potendo um bocadinho. Coisa, como coisa por ter querência? O que você tem querência? Como não tem querência? E por que não tem tudo cargo na Guiné? E meninos que não vão à escola lá, como por fazer? Se o que apoia, bora, não escuta nada. Ou butia, ou butiu. Porque não tem aqui cultura. Não tem aqui cultura, não te ajuda muito, que aqui de mim, bom. E se uma não tem na Europa, se o colega não passa mal, dá almão. Se outro não passa mal, dá almão, e assim. Mas imagina como, se o projeto Terra Arranca Temba, onde é que não me indiera na lidade com essa palavra. Boa, imagina, baos. Não sei direito. Tem não há mesmo mancanhe, que não conhece. Não há mesmo mancanhe, que está labra, que está pega teso. Os nomes, tudo coisa está bem de Senegal. Tem tomate, está bem de Senegal. Pepina, tudo bem de Senegal. Marguerita, na bem de Ziguinchor. Não dê. Esses que priorizam o comércio. É coisa agricultura, aliás.
ainda bonando com dinheiro lá como lavoura da época seca. Boca respeitar minha domingos conta vos tudo que banco de fomento, que plano que tem na para minha de trator bem, o pá caiu. Ninguém que me chama assim nome é da bica cargantano é tudo. Ele é um trator tudo ele leva como aquele projeto mon na lama. Tudo. Até hoje que produzindo 2 quilos de arroz. Ele que vendendo terra assim tudo como básica 6 milhões. Que tá na mão de boa loucura. Por sua primeiro-ministro. Que ela vai buscar mais outro. Toque te venir, ele vendeu mais palácio, conta que na cena palácio na chora. E tô na vendeu mais palácio, vai esse caminho. É como a nana contou de nem, é tá falando de nem malgosto, que é mentira. O irmão que ris na cena na cabeça. Boca se que ela é cada doença. Ris na cena na cabeça, todo daqui animal, rena. Conformidade na vai assim chifre na cena na cabeça. Pega terço. E a gente, dito que tem, suma anhar monsinho mais semana que consegui entranhar. Me pensa na bem capaz de despedir de vós. Me pensa como não passa mensagem um bocadinho. E esse que não continua a fazer. Enquanto notícia, coisa na bem, informação na bem, de equipa bom, não continua a trabalhar. Enquanto trabalha boa, equipa bom é que? Equipa bom é conjunto de tudo bom dos filhos de Guiné. Que está decidido fornecer essa informação, hora que tem essa denúncia, está fazendo na privado, através de mim ou através de nossos colaboradores mais diretos que tem, está mandando eles, está mandando, ele não está analisando o ponto que a gente na Guiné. LR, um dos gente da equipa bom, LR Gomes, e Olívio Barreto, Joel, e tudo bom filho de Guiné, tudo, sem exceção, tudo bom. Porque você tem nem noção de tantos denúncias que a mim receber. Que o outro está ali, mas até por chamar seu nome, alguns estão na Guiné, que tem que salvaguardar sua integridade, porque vem se chamar seu nome, porque vem por ele na problema na Guiné. Logo tem evita, como na resumindo, está falando só vive equipa bom. Esse que significa de equipa bom. Nunca que esperava como é nome de equipa bom, está caindo alguns gente mal. Está caindo alguns gente mal. E para ver aqui nos ciúmes de Guiné, mas que é normal. Como se a gente tem ciúmes, depois procurar fazer coisa que vale. Mas é bom sinal como a equipa bom está no bom caminho. Equipa bom, isso mora quando fala liga de bom. Esse é muito bom sinal. Bom, que de costume não é bem despedir. Não é bem despedir de vós, com não música de costume. Minha gente, bom, obrigado. Mais uma semana. Minha gente, muito obrigado, Nenê Caio. Tudo bom, Niger de Guiné. Mas vou desculpar. Antes desse, não tem nenhuma coisa para falar vos como ainda tem gala de PAGC. Gala de PAGC. Ainda tem coisa de gala de PAGC na Portugal, na Lisboa. E ainda vem estando na página. Bom, olhar lá. Primeiro gala de PAGC ainda tem na Portugal. Não há bem mais pormenores. Mas também não tem a festa de jogadores, que dia 12 e 13. Gala também de jogadores, grupo de jogadores. E não acontece sexta-feira, dia 12 de agosto e sábado 13. A partir de gala é dia 12 e 23 horas até 8 horas da manhã. Depois ainda tem um tipo de piquenique, que ainda tem a partir de 4 horas de tarde. Acabou de esquecer que mais contato vou contratar este inteiro, entrada e bebida, comida, tudo, diverso, tudo coisas, bilhete, pensa como não é anunciado no local que não é vendido. Mas acabou de esquecer também como e tem gala e tem piquenique também de Lina Barreto com o grupo Rambazamba, nheta que Lina Barreto na Paris. E ainda tem piquenique lá, um piquenique grande. Se futsero que comer Deus, não pensa lá, cada quem na prepara se biqueira lá para fazer. Preço de venda é 25 euros, na porta é 30 euros, que de costume, normalmente assim que está fazendo. Comida como que está falando, volonté, que lá para comer, toco costura rebenta. Toco costura rebenta, coisas de piquenique. Acabou de esquecer, não há bem que mais pormenores, porque encaminho preparar direito, encaminho dia 13 de agosto. Tudo quem quer fazer para entrar em contato com Lina Barreto, com Nhata Danfa, Nhata Rambazamba, na Paris. Olha, que não esquecer, ina sério, ina Sibiru. Não está para aquela bongos, não vai para não música despedida, porque nunca está me se sair assim, que despedir minha gente. Alice de Gambera, Mami Sedi, Tembos, tudo bom, Miguel, Binta Watch.
Kenya gente da América. Neneka Yodoya, Mbarso, Elisa Silva. Doya Rima Tempo. Asha, Nyasha Boka de Goyaba, Nyabinta, Boka de Morango. Bojama Nika de Oliveira, Nika de Sedibu Jabate, Astu Kante, Jama Mama. Corredor de equipa bom. Joel Antonio da Mata. Joel Abru Kadrle. Combatente, respetado. Fátima Tavares. Nela Nascimento, Sábado Pina. Marcelia, conseguiu menino, Sadio Conte. Arulino da Cruz, irmão de Quilombo. Se Deus quer matar, não furta corpo. Não vai ter Manchester Dias. E que lá de... Obrigado, mais um semana. A paciência que você tem. Tudo bom, filho, sobretudo Mingueiros. Nicolás Abbas. Do Barreto de Ana Barreto, de Poderosa Sulaiso. Bobo Cante, minha irmã de mim. Lídia Gomes. Mônica Jata. Now, I'm on the Deus, Inguyum now, I'm on the Omi. Ay! Maimuna Sedi, Marcelia, Bopera na Manchester, Sufutiero Kakumedeus. Sana Redi Bumba Garande. Noemia Silva, Noemia Sampaio, Tembona, Bajuda Gomes, Nyabengala. Esther Batista Ramalho. Pauleta Mendes. Kumbira Nantes, Boneni. Lina Barreto. Nya gente de Paris, nya gente de Irlanda. Nya Chempa, Tendus Chempa. Francisca Toure. Chempa. Chempa de Atilio, Pedro Encada. Rita Maria Barco Português. É parte internacional só para gente da América, é parte da música. Ludmila Gomes Balé. Mayra Gomes Balé. Jaman Vanusa. Mame Balé. Chamandoya. Ay! Ay! Chaman Aisha. E mais gostosa. Chamandoya. Ay! Ai, linda! Olha, de mau tempo. Marcelia. Fátima Vera. Nica. Olha. Marco Aurelio, doutor. Tudo que de mim está sentimado. Tutti do Timbalo. Danda Delecadio. Não comale. Quem sabe? Contra. Aisha, boca de goiaba. Sabe? Morango, tapagão blesso. Aisha. Betinho. Hamburgo. Odete Silva. Olívio Barreto Bashir, deputado de Bashir.
Ndira Zulaika. Ami Democrata. Peter Soares, Nyatiu, José João Fernandes Mantenha, Panhatia, Miriam Barreto, Siren Souza Coyate, Duro Família Coyate, Satu, Anísia, Mário Diao, Augusto Brema Sanha, Vitor Piloto, Paulo, Sandira Cabral, Carlos Emílio Costa, Katia, David Kindo, Noje Mbalo, ai, muito obrigado, minha mamães, minha tias, minha irmãs, Abru Kadri, força, minha irmãozinho, Anosi Kaliti, Mário João, comandante de avião Garandi, de Passo do Ferro, minha comandante. Minha gentes, mais semana na fala sobre boa obrigado para confiança. Obrigado para confiança que você tem sempre para mim. Cada vez que me chama voz, bota bem. Mas na fala muito obrigado do fundo do coração. A mim conta como a minha voz escravo. Enquanto e tem alguém que não para para dividir minha life, não faz life para voz. A mim castali para mídia, para olhado. Instale para conta que a boca tem a possibilidade de receber. Se uma gente confia na minha parceiro porta-voz, de que gente que tem a voz, não continua a trabalhar para vós. A minha boca ativo. Ai. Cala papia. A minha música tem papel para mim. Música tem papel para mim. Música tem papel para mim. Amiga não é empatia. Não. Amiga não é empatia para quê? Ai. Esse para duro minher mundo, sobre duro minher que não é isso. A voz que está sofrendo. Minjerica de abusa nega, minjerica de abandona, vive na barriga de minjer, nasci na barriga de minjer. Sandira Cabral, na assistência técnica na Guiné-Bissau. Para a equipa boa ramificar. Viva a equipa bom. Corredor retorno do controle, Joel Antônio da Mata. Nasci brilhar. Dango Ofélia Mantenha, minha irmã Profaciano. Everilda. Sim, esqueci Fernando Medina. Na Itália também que Faciano. Do Barreto de Poderosa Cana. Tem bom na Corsão. Pegador Capurceiro um grato. Quem que firma para bom? Firma perto. Buli com a firma para amor. Neno Kasama de Nanda Kasama. Mane meta. Ai, de bom coração. As tu. Olha de Silva. Ai. E que lá de. Amincana papia. Saba Rupina. Pauleta. Minjari de respeitar. Minjeri cativo. Amiga não é papia. Vou conversa com tu. Viva Minjari de Nebo. Tem bom da Corsão. Obrigado, mano, que vou bambum. Cana passa de voz Borgonha, nunca. E amor de vida é na morte, companheiro de homem e meninas. Amor de vida é na morte.
de homem, de filhos. Minha como tá de uma leviana. Maimuna Zedi. Homem, mas tem por leviana. Arranjabi. E Farida da Mata, parabéns, minha mana. Surda tapada, fica com todo o dedo de mentira, pegado e acabando. Ai! Escuta falando, que cai agora fascina. Se é boi de mundo, a mim também. Padre Júlia, tudo que não mames, que está na cativeiro, porque tem tipo de casamento de cativeiro. Padre Júlia, eles saem de cativeiro, porque tem manga de mulher na escravatura, que esta escravatura moderna. Padre Júlia, tira eles que pisadelo no corpo. Es na reza, es tudo de antapiri. Caíto Chadre, meu irmão. Nenegale mane, carabolhau, minha irmã de mim. Maranjao, Dona Mane. Mame balle, alano, marza seda. Bono non dubria da lingua de. Mpala baju sintaru da. Na ninguém kamami, credo. Kapala kiri firmade. Mas esta pasintana ngao pamunungu, credo. Jorge Gomes. Mulher mulher tem que tocar minha comadre. A você me caguinha sensibilidade para mulheres. Engata papel de boca para fora e de coração. Viva tudo mulheres de Guiné-Bissau. Sobretudo aqueles que não sofrem. Quiser, Revelando os nossos segredos. Respeito o seu no que tens no coração. Jagra de bande. Respeito que invade A situação. Eu estou contigo, mulheres de Guiné. Podes ter a tua razão até. Eu não sei. Mas se fosse comigo não ia abusar assim. Desse jeito. É a saudade que bate no coração, a ansiedade que puxa o desejo. Eu estou. Augusto Brema Sanha, professor, meu conselheiro. Chipititi, meu conselheiro de madrugada. Meu colega de partido. Grande cabeça que foi na Njutila, Chipititi. Casou de aqui por dentro. Madrugada e pega no que está dando conselho na comboio, não está para Obrigado, Chipi. Obrigado pelo conselho. A voz tudo que tem estado na bandeira do mina privado. Muito obrigado. Gana de revela nome. Estou contigo, Xeri. Estou contigo, meu amor. Estou contigo, Bajuda Gomes. Ami, quem que trabalha, tô com primo nanca. Nunca moja. Kila kinya forte. Sinda busca o toco yaro primo nanca. Kila era bom kili uja. Ami tá preocupação. Sinda busca o naviga no montioso. Basta botar mon nanca sobre la batão. Rápido. Ami tá tendo que problema. Estou contigo nos momentos mais tristes e nos mais felizes. Musa Sanha. Elizabeth Pinto Cota Faziano. Minha irmã de apelido. Quando gente que Faziano. Estou contigo no verão, na primavera, no inverno. Do gole simbo. Que mara kumba la baju sindaro da puna karata roda. Au pensa msana ugaji ofadi, au pensa mipo kolega. Pauleta Mendes. Florinda Silva. Odair Marques. Bom,
Jumbai sabe, se não em hora na Bahia, não tem já uma hora e meia para de live. E na fala mesmo, Emília, Bajoni, tem troque nome na Facebook, tem Piri, Licete, Paula, Sanga da Costa, Paula, aliás. Na fala bolsa, muito obrigado mais um dia para confiança, para confiança que vou ter, KND. Bom, muito obrigado pela confiança que vou ter, que vou continuar depositando a mim. Fala bolsa como é casamento, é um café se tem fim. Enquanto Guiné está na mão certo que enquanto PAG se quer recuperar que aquele céu de libertador, enquanto DSP que chega nesse lugar que me se uma filho de Guiné que me se leva é barco para bom porto, vou contar que Feliciano Pinto Lopes 100%. É coisa de baclar que Feliciano foi uma riba de muro a mim. Boa campanha, vou continuar a fazer. Mas bom, obrigado pela confiança. Não quero vir para pedir, não quero pecador, caráter que pecador e caráter. Máquina que não faz para comprar a mim, para fazer dinheiro, aquela que é compor ainda. Para que ela não conta boa qualquer razão, bem para Guiné-Bissau sempre em primeiro lugar. Agora é coisa de protagonismo, para gajofadia, de ciúmes, aquela para mim, aquela que é interessante. Amanhã que não cuidei hora ali, e vai de também a sorte, aquela que não cuidei. Bom, muito obrigado. Bom, muito obrigado mais um bias. Fernando Barros, bom, muito obrigado pela atenção. Quem que papel para você de costume? E cá ninguém é filho de Lúcia com Luiz, neto de Clara Forte Clastam, bisneto de Comancho Fernandes. Um papel para você, de nada tabanca sim com bem busca vida na fronteira, ali na Atos. Um papel para você, para o mundo inteiro. Se futeiro que eu come Deus, outro dia domingo, nós está junto. Bodi sanaba acabanta passa em acusa na chapa. Passe um bocadinho de frango, você segunda galinha, você segunda-feira boca tadana. Probeta fazer uma coisa de limão com malgueta. Não bem fazer um calo de peixe curbina. Se curbina um peixe carnudo, eu tá fazendo assim, bom tomatadas, com bom pimento lá, budicial para ver segunda-feira é cansado e segredo. Eu tenho que fazer uma comida que não soltou o calor segunda-feira. Não tá aquilo que não bem fazer, se tinha 2 pratos, tá bem colher aquilo que não comer. Minha gente, bom, muito obrigado, não tem bom na corção. Bom, obrigado. Vive equipa bom e tudo bom filho de Guiné. Tudo bom filho de Guiné é equipa bom. Tudo quem está sentindo como é bom filho de Guiné, vou contar com uma boa equipa bom. Bom, muito obrigado. Boa tarde, nós estamos juntos. Tem bom na coração. Tchau, tchau.